a composição do ar atmosférico, gente. À medida que a gente começou a ter mais indústrias, um crescimento da população muito grande, ocorreu um fenômeno conhecido como poluição do ar atmosférico, que veio a causar alteração na composição do nosso ar. Então, a princípio, as atividades humanas, elas são as maiores responsáveis pelo quadro de poluição atmosférica que a gente vê hoje. Então, em qualquer lugar é possível ver sinais de fumaça sendo lançados pelas indústrias, muitas vezes uma fumaça bastante escura, possuindo muito gás tóxico, que naturalmente não faria parte da nossa atmosfera. Mas o que está acontecendo hoje, até então, é uma emissão de gases poluentes muito grande ainda. Eu vou falar um pouquinho mais na frente que deu uma reduzida um pouco, mas ainda assim está muito grande. Tem Então não é algo que vocês... Oi? a página do livro? Ah, sim, desculpa. Esqueci de comentar sobre o livro. Para vocês irem acompanhando. 142. É que página, professora? Esqueci. 142 no livro. Esqueci de comentar, gente. Desculpa. Então, a poluição do ar, ela é sobretudo uma causa humana. Por causa humana, né? Porém, existem alguns momentos em que a causa vai ser natural. Tá? Então, assim, peraí. Aqui eu coloquei a foto das queimadas. Queimadas florestais, elas podem tanto acontecer de modo criminoso, que é quando pessoas tocam fogo na mata, ou podem acontecer de forma natural. Em períodos muito secos, no Pantanal, na Caatinga, vocês vão ver ainda esse ano, e no Cerrado, existem queimadas naturais. Tá? Já é uma vegetação que está adaptada ao fogo. E, consequentemente, acontecem algumas queimadas lá. Porém, tem acontecido esse ano muitos incêndios em florestas que costumam não queimar naturalmente, como a Amazônia. Então, essa foto aqui justamente é de uma queimada na Amazônia, que de uns tempos para cá tem sofrido diversos ataques. Luane, Então, oi? não. Hã? Repete? Ela não consegue escutar a senhora aqui. Não consegue Eu escutar? não tô conseguindo ouvir. Meu Deus. A tua voz tá falhando pra mim, Raíssa. Gente, quem mais não tá me ouvindo? Eu não tô Você não tá me conseguindo ouvindo, escutar né? direito não, tia, tá bom. Pra mim não tá travando. Certo, só pra eu ver aqui, porque se for caso de maioria, não vou conseguir. O sexto ano eu tava tranquilo. Raíssa não tá ouvindo nada. E agora, Raíssa? Sai e entra de novo. Foi, eu vi que ela entrou pelo de Renata agora. E agora? Agora tá ouvindo. Ei, graças a Deus. Pronto. Então, gente, o que eu tava falando, só recapitulando rapidinho, é que a poluição do ar
ela tem uma causa principal, que é a causa humana, tá? Poluição das indústrias, veículos, tá? Poluição dos carros e motos nas ruas. E também a questão dos incêndios, das queimadas florestais, que elas podem acontecer tanto de modo natural, no caso de períodos muito secos em que a floresta na caatinga, no cerrado, pega fogo sozinho, ou também incêndios criminosos de pessoas que estão colocando fogo na floresta. Isso também acontece. E a próxima coisa que eu ia mostrar para vocês era justamente esse vídeo mostrando o satélite da NASA mostrando que a maioria das queimadas na Amazônia tem origem também no desmatamento. Então, vou mostrar esse vídeo para vocês. Sua mãe merece um presentão, né? Neste Dia das Mães, a Americanas tem milhões de opções de presentes, com entrega rápida e frete grátis para todas as mamães. Aproveite! Eu gosto um pouco de uma coisa de frete comercial, me estressa. Então, olha só. Isso aqui, se eu não estiver enganado, foi ano passado. Mostrando as queimadas e o desmatamento. A Agência Espacial Americana criou um novo sistema. A de Montana recebe imagem capaz de determinar com precisão a causa de cada foco de incêndio. Os cientistas da NASA, a Agência Espacial Americana, recebem imagens da Amazônia em alta resolução, enviadas por 2 satélites em tempo real. Para determinar a causa dos incêndios, os cientistas cruzam dados sobre duração, intensidade, a área em chamas e a quantidade de focos em cada queimada. Analisando os incêndios deste ano, eles concluíram que 54% dos focos foram em áreas de desmatamento. Então, assim, os pontos pretos, que vocês vão ver agora, são com relação a desmatamento. E os pontos vermelhos são com relação a incêndio. E vocês vão ver que tem uma relação muito grande entre a questão do incêndio e o desmatamento. Então, evidenciando que é um crime. Tá? Que são pessoas ali que estão desmatando e estão tocando fogo para aumentar o desmatamento. Porque isso ali depois vira tudo pasto. Pasto pro gado. Então, acaba com a floresta e vira pasto. Então, olha só. Isso começa em maio e vai até agosto. Presta atenção. As áreas desmatadas estão em preto, as queimadas em vermelho. Acompanhando a progressão dos incêndios durante o período da seca, que começou em maio, é possível ver que a maioria coincide com o avanço do desmatamento. A situação é mais grave no estado do Pará, principalmente. Então, olha só, principalmente aqui no Pará. Começa com desmatamento e depois vai vendo que os focos de incêndio estão sendo justamente nesses locais onde está tendo desmatamento. Então, tem uma relação muito forte, evidenciando que é incêndio criminoso. De modo muito exacerbado, exagerado, na Amazônia toda. Tá? Então, a questão das queimadas também acaba causando uma alteração na composição do ar atmosférico. Tranquilo até aqui, gente? Sim, tranquilo. Tá? Então, assim, o ar, quando ele é puro, ele não tem nem cheiro nem cor. Quando você se depara com uma imagem como essa aqui, por exemplo, que vocês estão vendo aí na tela, da cidade escura, desse jeito, chega a estar meio cinza, um negócio meio marrom próximo aos prédios, se dá justamente pela concentração da poluição. Então, vai ser maior em cidades grandes, né? Cidade onde tem muita indústria, onde tem muito trânsito, a relação dos veículos na rua é muito grande e acaba gerando toda essa concentração de poluição no ar. Então,
Tem até pessoas que fazem piada dizendo que São Paulo é a única cidade onde você consegue enxergar o ar que respira. Justamente por conta disso, dessa frota de veículos muito grande. Lá, inclusive, eles fazem rodízio de veículo. Então, tem dias que só pode sair o carro que tem a placa que começa com a letra tal. No outro dia tem a placa que começa com a outra letra. Porque senão a cidade para no engarrafamento e a poluição só aumenta. Principalmente em épocas mais frias, tá? Que fica um tempo mais seco, aí é que a poluição ela fica bem nítida em cidades grandes. Então, isso aqui é um exemplo claro de como o ar atmosférico pode estar alterado. Porém, tá? Isso na página 144 vocês vão ver também que alguns eventos são naturais. Tá? Então, erupções vulcânicas, elas também são responsáveis por alteração na composição do ar atmosférico. A gente vai falar de vulcões com mais detalhes um pouquinho mais na frente. Mas só para vocês saberem, a fumaça que sai dos vulcões é muito tóxica também. Não é uma coisa que vai acontecer todo dia. Não é todo dia que a gente tem vulcão entrando em erupção. Poluição de carro, de indústria, não sei o que, é todo dia. Mas só para vocês saberem que também tem algumas causas naturais na alteração do ar atmosférico. Ficando um pouquinho gripado aqui. Alguma dúvida, gente, com relação a isso aqui? Não. Então, vamos lá. Consequências da poluição. Vamos falar disso aqui agora. Na aula passada eu falei sobre o sistema respiratório, porque eu ia entrar nesse assunto de poluição e iria falar justamente de uma das principais causas da poluição, é a questão da alergia e das irritações que causam nas pessoas. A questão da saúde, da dificuldade de respirar e tudo mais devido à poluição. Então, primeiro, tem pessoas que são muito alérgicas, tá? E como é que funciona essa alergia? Quando a gente falou do sistema respiratório, eu disse que as nossas vias aéreas possuíam algumas defesas. Então, assim, os pelos ajudavam a filtrar o ar, as secreções que tem dentro do nariz ajudavam a filtrar as coisas sujas, até chegar no pulmão e dar de cara com os alvéolos pulmonares, que também filtravam a sujeira do ar. No entanto, pessoas alérgicas, elas tendem a ter uma reação mais exagerada no corpo, de modo a acabar atacando o próprio corpo. Então, uma pessoa que é alérgica, ela vai ter uma inflamação no nariz, vai começar a corizar, espirrar e se irritar, começar a coçar e tossir. E algumas pessoas vão estar ali no mesmo ambiente e não vão estar acontecendo praticamente nada. Pessoa alérgica, pessoa não alérgica. Eu, por exemplo, quem foi meu aluno ano passado, pode lembrar que eu fiquei rouca por muito tempo por conta de uma inflamação que eu tive na minha garganta. Eu praticamente perdi a voz. Alergia. Porém, diante das poluições atmosféricas que a gente está vendo, pessoas que não tinham alergia nenhuma estão começando a apresentar quadros de dificuldade para respirar e de irritações e todos os outros sintomas por conta da poluição. Então, vai ter pessoas que vão possuir alergia à poeira, ácaro, animais. E por conta disso, o sistema respiratório tende a responder de uma forma exageradinha, de certa forma, porque vai ter coceira, inflamação. E um ambiente poluído, ele vai atingir tanto pessoas alérgicas quanto as que não são. Então é muito comum, em lugares muito poluídos, as pessoas ficarem com irritação nos olhos, o olho todo vermelho, lacrimejando, coçando. A tosse, que é uma coisa básica, assim, começou a ter aquela fumaça preta, aquela coisa de sufocar, as pessoas vão começar a tossir. E principalmente a dificuldade para respirar.
principalmente em períodos de chuva, que é quando o ambiente está, apesar de ter chuva, o ar fica mais seco, não tem aquela sensação de abafado, daquela sensação de seco mesmo, assim. Quem tem dificuldade para respirar, puxa o ar não vem. Se ele tiver poluído, então, lascou. É aí que fica pior. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, além das alergias e irritações que as pessoas podem adquirir, aqui, deixa eu mostrar aqui um exemplo de rinite. Então, isso aqui é como fica quando a gente acaba irritando o nariz, né? Por conta da poluição, da poeira, do que seja que for. Essa parte aqui de dentro fica toda inflamada, inchada e dificulta a passagem do ar. Então você fica todo inchado aqui por dentro. É o meu caso. Eu tô sentindo agora, inclusive. Porque tá querendo chover aqui em João Pessoa, eu já tô sentindo o meu nariz ficar entupido. Então, basicamente isso aqui. A rinite alérgica que atinge boa parte da população. Então, dor de cabeça, aumento da secreção, dificuldade para respirar. Professora, minha mãe tem rinite. Pronto, aí. Gêmeas. Eu tenho, inclusive, em períodos do ano, meu nariz nem funciona, tá? Nem feio. É horrível a rinite. Então, olha só, gente. Outra coisa que acontece, principalmente em regiões industrializadas, é a questão da inversão térmica. Lembra quando a gente conversou sobre ar quente e ar frio? Sim. O ar quente, ele é mais leve ou mais denso? Pode Mais leve. Acabou pra mim. Mais leve. E o ar frio, ele é mais denso. Numa situação normal, quando as indústrias estão lançando seus poluentes, é um ar quente, né? Então ele vai subir e vai se dissipar na atmosfera. E o ar frio vai descer. Então vai ter essa circulação normal. Porém, existem momentos, principalmente em épocas muito frias do ano, em que o ar quente ele acaba ficando preso entre duas camadas de ar frio. E ele não consegue subir, levando a fumaça das fábricas. Então, em vez da fumaça ir embora, ela acaba ficando presa no ar frio, aqui embaixo. E aí forma uma camada de poluição vertical, assim, forma uma camada que acaba piorando tudo aqui embaixo. Então, em regiões muito industrializadas, é impossível, inclusive, você ver a cor da poluição. Então, essa foto aqui, que eu mostrei, ó, é justamente um caso de inversão térmica. Porque o ar frio, ele acaba... aliás, o ar quente, ele não consegue subir, levando a poluição para longe. E acaba ficando aqui preso toda a poluição, o lançamento dos gases das indústrias, acaba ficando preso próximo à superfície. E o ar quente não consegue subir. Professora, eu não sei o nome da cidade, mas na Rússia tem uma cidade que ela meio que ela é deserta, é só de indústria, de metalurgia. Ela é cinza, não dá pra ver nada na cidade. Eu não tô lembrando agora qual é, mas eu acho que eu sei. Pronto, aqui em João Pessoa, por exemplo, tem um bairro chamado Bairro das Indústrias. É fábrica com força. E tem períodos do mês, assim, do mês não, do ano, principalmente em época de chuva, que a gente vê aquela fumaça cinza, aquela coisa cinza. Tem uma fábrica de cimento também. Por cima do telhado das casas fica aquela crosta de cimento da poluição que é liberada durante a fabricação desse cimento na Ilha do Bispo, aqui em João Pessoa. Então, gente, esses são os principais poluentes do ar. Tem na página 148 de vocês. Página 148. São partículas sólidas, tá? Então, que resultam da queima de combustíveis de indústrias, principalmente quando o motor está desregulado. O monóxido de carbono,
que ele sai da combustão dos motores, tá? Carro, moto, libera essa fumaça preta que vocês estão vendo aí, que é o monóxido de carbono. O gás carbônico, que é liberado também das indústrias e é um dos principais gases do efeito estufa, né? A gente falou do gás carbônico. O ozônio, que apesar dele ajudar a filtrar os raios solares ultravioletas, ele também pode ser nocivo se ele estiver aqui na troposfera. Lá na estratosfera ele é do bem, aqui na troposfera ele faz mal. O dióxido de enxofre, que se forma a partir da queima de óleo diesel também, e ele é responsável pela chuva ácida. A gente vai falar da chuva ácida. E o dióxido de nitrogênio, que também é formado pelos veículos e pelas indústrias, e também contribui com a chuva ácida e do ozônio. Olha só, monóxido de carbono, essa fumaça preta que sai dos carros, gente. Se ele for inalado em grande quantidade, ele vai causar tonturas, desmaios ou até morte por asfixia. Já vi muitos casos de pessoas que acabaram ficando presas e acabaram inalando essa fumaça que sai do motor do carro, do escapamento do carro, e acabaram morrendo porque acabaram sufocados. Só tinha esse ar para ser inalado e acaba que ele é nocivo e as pessoas acabam morrendo asfixiadas. É um gás muito perigoso, o monóxido de Aqui carbono. em casa de incêndio, né, professora? Oi, Lígia? Em caso de incêndio, você está dentro de casa, Isso, você também. respira Questão do isso. incêndio. Ô tia, eu vou sair e entrar de novo, porque tá travando. Ok. Então, óxidos de nitrogênio e enxofre, por exemplo, também sai da queima de combustíveis. Ele reage com a água na atmosfera. Ele acaba originando uma chuva que a gente chama de chuva ácida. Essa chuva ácida, aliás, toda chuva, ela é ácida. Porém, dependendo do local onde você se encontra, principalmente em regiões mais industrializadas, região que chove muito e com muita frequência, e é um lugar que tem muita poluição, a chuva ela vai ser mais ácida. Então, você pega as estátuas no meio da rua, os monumentos, eles estão todos corroídos, acabados, assim, como se tivesse... Você vê assim, essa foto que tá até no livro de vocês, o rosto da estátua praticamente sumiu, né? Porque ali, de tanto levar chuva, acaba sendo destruída algumas partes, acaba sendo corroído. Tá? Então, toda a chuva ela é um pouquinho ácida, mas existem regiões em que isso acaba sendo intensificado de tal forma a destruir alguns materiais. Tia, ficou melhor agora, eu saí e entrei de novo. Ok. Então, a chuva ácida, ela não é ruim, não só para as estátuas, gente, mas, por exemplo, uma chuva dessa cai na plantação, ela acaba prejudicando a plantação também. Então, acaba prejudicando animais, prejudicando pessoas. Não quer dizer que a gente vá se queimar que nem uma estátua dessa. Mas causa irritação na pele, resseca a pele. E essa estátua, claro, ela tá levando chuva o tempo todo, né? A gente, querendo ou não, ainda tem como se esconder, como tomar um banho em casa e se livrar. Mas isso também causa uma irritaçãozinha por conta do dióxido de nitrogênio, do óxido de nitrogênio e do enxofre. O ozônio, por exemplo, ele, como eu falei, ele é um gás poluente se ele estiver na troposfera, mais próximo da gente aqui na superfície. Lá na estratosfera, ele é um gás importante para barrar os raios solares. Tinha um outro gás, um outro composto, que era o CFC, que tinha muito dentro dos desodorantes aerosóis. Esses que a gente espreme assim, o spray sai aquele jato seco. Tipo Avon, Dove, esses de spray seco. Eles tinham um composto chamado CFC, que era muito
poluente, destruía o ozônio e estava causando aquele buraco enorme na camada de ozônio. Por conta disso, existia um protocolo chamado o Acordo de Montreal, onde os países se reuniram e disseram, olha, a gente tem que começar a produzir desodorante sem esse CFC, porque ele está acabando com a camada de ozônio. Então, olha só essa figura aqui na tela. A gente tem o planeta Terra, os gases de efeito estufa e a camada de ozônio sendo destruída. Você vê aqui que ela está mais fininha nesse ponto. A camada de ozônio, ela serve para ajudar a filtrar a radiação. Ela sendo destruída, a radiação passa com uma quantidade muito maior. Então, a gente começou a ver que, por exemplo, de 79 para 2009, a camada de ozônio aumentou de uma forma absurda. E aí, no ano de 89, tá? O ano um pouquinho antes de eu nascer, aconteceu o Acordo de Montreal, onde vários países se reuniram e decidiram parar de emitir CFC na atmosfera. Então, se você pegar os desodorantes hoje, eu até pensei em guardar a embalagem, mas eu já joguei. Você olhar os ingredientes, tem alguns que fazem questão de dizer, olha, a gente não usa CFC na composição desse desodorante, que é para dizer que ali não faz mal para a camada de ozônio. Então, em 2019, saiu um estudo dizendo que o tamanho do buraco na camada de ozônio tinha diminuído bastante. Porém, a Organização Meteorológica Mundial não esperava que ele se curasse tão cedo, né? Previa que ele não se cure, entre aspas, completamente até pelo menos 2050, que é quando o buraco vai estar menor possível e a radiação vai estar um pouco mais controlada. Alguma dúvida com relação a isso aqui? Não. Ok. Então, gente, sobre aquecimento global. O principal gás do efeito estufa, que é o dióxido de carbono, ou também conhecido como gás carbônico, tá? O dióxido de carbono e o gás carbônico é a mesma coisa. Vê esses dois nomes, tá falando da mesma coisa. Dióxido de carbono ou gás carbônico. E o metano também são gases que atuam muito nessa questão do aquecimento global. Por quê? Porque são gases que aumentam o efeito estufa. Eles intensificam o efeito estufa. E essa intensificação, esse aumento do efeito estufa, tem sido apontado como a principal causa do aumento da temperatura. Então, o efeito estufa é aquela capacidade da gente conseguir reter o calor na atmosfera. Só que se a gente retém muito calor, muito calor, isso acaba sendo nocivo para o planeta, porque é uma temperatura que acaba sendo difícil de suportar. Então, olha só, isso aqui é um gráfico que foi feito pela NASA, comparando as temperaturas médias globais do século XXI, comparando com a metade da temperatura, metade do século XX. Então, o final do século XX, aqui ó, a partir de 1901, né, já é século XX, até que 1960, 70, antes de 1980, aqui em azul, tá, do século XX. E da metade do século XX para o século XXI, que é aqui depois de 2000. Então, em laranja, metade do século XX para o século XXI, e em azul, finalzinho do século XIX para a primeira metade do século XX. Se vocês observarem, gente,
a temperatura tem aumentado de uma forma gigantesca. Isso é a temperatura média global, tá? Não é a temperatura de um país ou de outro, não. É do planeta em média. Então, a gente compara aqui, em 1980, mais ou menos, que teve um aumento de 0,25. De 80 para 2000, mais ou menos, deu um salto. Aumentou de 100%, aumentou para 0,50. Depois aumentou para 0,75. E acabou que em 2017, aqui ó, 2019, 2018, 2017, aliás, aqui é 2016. Em 2016 nós tivemos o período com a temperatura mais alta e 2019 aqui se comparando. Eu tentei procurar o valor da média da temperatura global em 2020, mas eu não encontrei. Mas isso é uma evidência apontando de que a temperatura do planeta tem aumentado sim, e de uma maneira muito rápida. Tá? Então, assim, comparado em termos de anos, está aumentando cada vez mais, de uma forma muito rápida. E isso tem acontecido justamente por conta da poluição que está sendo muito grande, das queimadas que estão sendo muito grandes, e tem aquela porcentagem também das erupções vulcânicas. Porém, não é todo dia, como eu falei, que a gente vê uma erupção vulcânica. Então, as causas humanas, elas são as principais ali nessa questão do aquecimento global. Então, olha só. Aqui esse gráfico mostrando a média global da taxa de gás carbônico no ar. Olha para esse gráfico. O que é que está acontecendo ao longo do ano com a taxa global de gás carbônico? O quê? Ele está subindo. Exatamente, está subindo. Principalmente, ó, de 2010 para cá. Olha só como subiu. Passou de 400 partes por milhão. É a unidade que a gente usa para medir a quantidade de gás carbônico no ar. E isso se deve justamente por conta da poluição. Tá? Então, o desmatamento, tá? A gente tira as árvores do lugar. A questão dos resíduos sólidos, o lixão, porque tem muito produto tóxico aqui que libera gás carbônico no ar. Então, tudo isso tem contribuído para o efeito estufa. E quais são as consequências dessa intensificação? Uma delas é o derretimento das calotas polares. Tá? Aquela quantidade de gelo que fica nos polos, Polo Sul e Polo Norte, tem derretido ao longo dos anos, o que tem deixado em apuros alguns animais, como os ursos polares, que precisam do gelo para poder se manter fora da água. A temperatura dos oceanos tem aumentado, o nível dos oceanos tem aumentado, e tudo isso tem sido observado pelos cientistas que fazem parte do painel internacional de mudanças climáticas, chamado de IPCC. Todo ano sai um novo relatório mostrando a gravidade do aquecimento global e como ele está afetando diversos seres vivos e diversas pessoas também, porque não só animais e plantas, os seres humanos também estão sentindo na pele o efeito do aquecimento global. Então, aqui na América do Sul, por exemplo, a gente já notou que tem mudanças no fluxo do rio Amazonas. Então, tem períodos em que o rio Amazonas deveria estar seco, está muito cheio. Período que ele devia estar cheio e está seco. Aumento na mortalidade das plantas e animais causados pelo fogo e pelo desmatamento. Então, também isso foi consequência do aquecimento global, porque começou a ficar tudo muito mais seco. Os incêndios começaram, fora os criminosos, né? Porque teve os incêndios naturais também, que não deveriam ter acontecido e começaram a acontecer. Tem trabalhos mostrando também que algumas abelhas já não estão suportando mais a temperatura no planeta Terra, então muita espécie de abelha já está morrendo. Está tendo degradação causada pela poluição e uso da terra.
e também uma maior vulnerabilidade nos modos de vida dos indígenas. Porque os povos indígenas ainda usam muito a floresta como seu lar e estão perdendo as suas terras pelo desmatamento, pelos incêndios, e é uma população que está sendo muito vulnerável e está sofrendo muito com essas questões. Então, ao longo dos anos, muitas pessoas se reuniram, muitos países se reuniram para poder combater o aquecimento global. Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a gente teve um evento chamado Rio 92, que aconteceu em 1992, onde vários países se reuniram para conversar. Olha, tá tendo isso, tá tendo aumento na temperatura e a gente precisa ver o que a gente faz. Se reuniram e aí, aliás, antes do Rio 92, eu me atrapalhei aqui, teve também o Protocolo de Kyoto, que tem no livro de vocês, o Protocolo de Kyoto. Deixa eu ver onde é que ele tá. Na página 156. O Protocolo de Kyoto reuniu diversos países, onde eles decidiram assinar um tratado de reduzir a sua poluição. Trabalhar de forma para reduzir a poluição. Em 1992, eles se reuniram de novo para ver como estava essa questão do Protocolo de Kyoto. E aí, reduziu, não reduziu? Como é que ficou a situação? Em 2012, se reuniram novamente num evento que ficou chamado de Rio +20, onde ficou acordado que em 2015 eles iriam se reunir, iriam assinar um outro tratado chamado Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele é muito importante porque foi um dos últimos acordos. E quando isso aqui foi assinado na época, o presidente era Donald Trump não. O presidente dos Estados Unidos era o Barack Obama. E ele assinou o Acordo de Paris concordando em reduzir a poluição lá nos Estados Unidos. Quando Donald Trump assumiu, eu acho que em 2017, mais ou menos. Não foi 2016 no final? Oi, Lívia, repete. No 2016. Eu acho que foi 2016, 2017. Eu não lembro exatamente quando foi que começou o mandato do Donald Trump. Ele decidiu sair do Acordo de Paris. Ele disse, ó, não quero saber desse negócio. Aquecimento global é mentira. Não quero saber disso não. Vocês estão querendo que eu atrase o desenvolvimento do meu país. E ele saiu. Saiu do Acordo de Paris. Isso foi um problema muito grande, porque muitos países seguem o que os Estados Unidos faz. Vocês vão ver isso em geografia, a professora vai falar isso com certeza. Muitos países seguem, porque ele é a grande potência mundial. Os Estados Unidos é um país conhecido como a grande potência mundial. Então, se o que os Estados Unidos estão fazendo, então eu vou fazer também. E aí muitos países ficaram meio... será? Acho que aquecimento global é mentira mesmo. É os aliados aos Estados Unidos. Isso. É bem dividido desde a guerra. Isso é bem complicado, porque existem pessoas que hoje negam que o aquecimento global exista. Mas existem inúmeras evidências, inúmeros cientistas mostrando que não é mentira, que é real sim. Já tem várias consequências disso, entendeu? Desmatamento, o nível dos oceanos tem subido, já tem muito do gelo da Antártica e do Polo Norte já reduziu. E muitas pessoas insistem em dizer que é mentira. Então, esses eventos eles acontecem para fazer com que o povo acorde, e o governo também, principalmente o governo, de que é preciso reduzir sim a poluição. De que isso atinge não só animais que estão lá no Polo Norte e no Polo Sul, mas todo o planeta. Então, o aquecimento global ele é real e existem diversas reuniões e diversos trabalhos sendo publicados mostrando as consequências disso para o mundo todo. Então, gente, eu tô vendo que eu passei muito da aula, me desculpem. Coloquem, por favor, o nome de vocês no chat
E aí semana que vem a gente vai Não fazer precisa uma colocar atividade turma sobre não, isso. né? Oi? Não precisa colocar turma no chat não, né? Não, porque vocês são todos do 7º A. Tá? E aí vocês, semana que vem, a gente vai fazer uma atividade sobre isso aqui. Professora, quem já colocou o nome já pode sair? Sim. Tchau. Professora. Tchauzinho. Tchau, professora. Tchau. Até a próxima aula. Tchau, Tchau.